Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Flávio Toledo. Eu vou conversar com você e corrigir algumas questões da banca CESP e Sebrasp, olhando para a questão de estrutura organizacional, de departamentalização. Vou te mostrar o que a tua banca cobra nessa aula, nesse vídeo. A gente vai falar exclusivamente sobre características básicas das organizações formais modernas. Isso está dentro de estrutura organizacional, dentro de departamentalização, e são as principais características que as estruturas organizacionais possuem. Beleza? Tranquilo? Então vamos embora falar um pouquinho sobre isso. E esse tema pode aparecer na tua prova no edital, tanto dentro de administração pública quanto dentro de administração geral. Às vezes, algumas bancas fazem, a CESP quando faz isso uma loucura, de colocar isso dentro do direito administrativo, mas não é o professor de direito administrativo que te ensina isso, é o professor de administração. Isso é administração geral. Mesmo que no teu edital apareça lá administração pública e coloca esse assunto, não tem problema, o assunto é o mesmo, tá? Só que a banca resolveu chamar o tópico principal de um nome diferente. Legal? Fechado? Então vamos começar a bater um papo. Deixa eu trocar aqui e vamos falar um pouquinho da nossa questão. Tá? O tema central da nossa aula de hoje é características básicas das organizações formais modernas e vamos passar aqui primeira questão. O organograma consiste na representação gráfica da estrutura organizacional, da superposição de órgãos, de forma a representar os órgãos que têm maior ou menor autoridade hierárquica em relação aos demais. Beleza, vamos começar a aula falando sobre isso para você entender. Quando a banca está falando sobre organograma, o que ela está dizendo? Organograma, a terminologia grama significa representação gráfica. Organo seria órgão, organização, tudo bem? Então seria a representação gráfica daquele órgão, daquela organização. Nada mais é do que isso. Então, deixa eu pegar a nossa canetinha aqui para a gente trabalhar direitinho aqui. Terminou com grama, você já sabe que isso aqui significa que é uma representação gráfica. Você vê que na prova a banca CESP coloca essa questão dentro de estrutura organizacional, que é o correto. Acerca da estrutura organizacional, julgue o item subexecutivo. E organo, tá vendo? É o órgão, é a organização. Quando eu falo isso, eu falo o seguinte: existem vários tipos de organograma. O organogramar é um instrumento utilizado pelas empresas para representar a sua estrutura hierárquica, a sua divisão de níveis e órgãos. Aí fala assim: consiste na representação gráfica da estrutura organizacional. Até aqui, ok. Consiste na representação gráfica da estrutura organizacional. Deixa eu jogar ele todo na tela para ficar melhor e a gente vê isso aqui. Legal. Da estrutura da organização. Esse é o primeiro ponto. Aí depois assim, da superposição de órgãos. Volta. Da superposição de órgãos de forma a representar os órgãos que têm maior ou menor autoridade hierárquica em relação aos demais. Isso está certo. Eu vou te mostrar o porquê. Eu vou desenhar aqui um exemplo de um modelo de organograma. Existem vários modelos de organograma. Só que eu vou desenhar um desses modelos para vocês. Deixa eu trocar aqui. Eu vou desenhar um desses modelos para vocês. Só um, mas existem vários, tá? Aí aqui, ó. Imagina que aqui, isso é um modelo que a gente usaria numa estrutura organizacional linear, tá? Porque ele vai acabar fazendo um formato piramidal. Cada modelo tem o seu organograma, tem o seu desenho. Não é um organograma para todas as empresas. Cada empresa, cada órgão, cada instituição, ela vai ter o seu organograma, a sua representação gráfica. E aí existem vários modelos e conforme o tempo foi passando, cada modelo foi surgindo e foi atendendo uma necessidade nova das organizações. Foi assim que aconteceu. Aí diz assim pra gente, imagina que aqui ó, eu tenho um diretor administrativo. Aí aqui eu tenho gerente de RH e aqui eu tenho um gerente financeiro. Embaixo eu tenho os coordenadores de cada área, de RH e de finanças. O que está acontecendo aqui? Vamos para o enunciado. O organograma, é isso que você está vendo. Esse é o organograma, tá? Isso aqui, desenhado aqui, é um exemplo de um organograma. Não é taxativo, é exemplificativo. Ou seja, outros desenhos podem aparecer, inclusive na sua prova. Diz assim:
Consiste na representação gráfica da estrutura organizacional. É isso aqui, eu estou pegando a estrutura da minha organização, que são os meus níveis, a minha hierarquia, a minha autoridade, a linha de subordinação, e estou colocando nesse desenho. É isso que eu estou fazendo. Aí assim pra gente. De forma a representar os órgãos que têm maior ou menor autoridade hierárquica. Quem está acima aqui, ó, essa linha aqui ó, que você está vendo aqui, ó, tá vendo? Essa linha que vai surgindo aqui, ó, ela está apresentando o quê? Uma hierarquia. Quem está acima, hierárquica, é a linha hierárquica, tá? Ou seja, uma hierarquia. Quem está acima manda em quem está abaixo, basicamente isso. Aí diz assim, em relação aos demais, e também representa os setores, departamentos. Por isso, por tudo isso exposto, eu posso afirmar que essa questão ela está certa. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Então vamos seguir aqui para a gente fazer mais uma questão. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, tá, sobre esse assunto. Só que no organograma, e aí uma questão legal para a prova, no desenho do organograma, deixa eu trocar aqui. Beleza. No desenho do organograma, para você entender, eu tenho lá a organização formal e a organização informal. Como assim, Flávio? No desenho, só que a informal ela não aparece no desenho, mas ela existe. No desenho mesmo, a representação só vai aparecer a formal. A informal ela está dentro da empresa. O que é a diferença de organização formal, organização informal? Geralmente essa é a dúvida dos alunos. Eu vou te explicar isso de maneira simples e objetiva para você não ter dúvida sobre isso, tá? Olha só, quando eu falo de organização formal, eu estou dizendo que ali existe autoridade, responsabilidade, subordinação e hierarquia. Então, os departamentos da empresa, RH, finanças, marketing, logística, vão aparecer no organograma. O cargo de cada pessoa também pode aparecer no organograma. Ou seja, quem é chefe, quem manda em quem, tudo isso está relacionado ali. A hierarquia, todo esse poder ali. Já a organização informal, que nada mais é do que quando as pessoas se relacionam com quem elas querem, por livre e espontânea vontade, sem pressão de ninguém. Isso é organização informal. Cada um se relaciona com quem quer, sem que exista uma obrigação da empresa para que você se relacione. Por exemplo, você pode trabalhar numa organização e trabalhar num órgão e acabar se dando mais com pessoas de setores diferentes daquele setor que você atua, fazendo uma rede de relacionamento, porque de repente são pessoas que têm filho. E aí você acaba, eu tenho filho de 2 anos. Nossa, meu filho tem 1 ano, esse momento é tão bom. Meu filho tem 3, aí marca alguma coisa, se encontra no shopping e acaba tendo uma relação que ultrapassa as barreiras daquela organização. Tanto barreira física quanto virtual da organização. Então, às vezes, a pessoa que você está se relacionando é alguém de um nível inferior ou de um nível superior ao seu. Mas naquele momento, ninguém se trata com inferioridade ou superioridade. Todo mundo se trata de igual para igual. Isso é uma organização informal. Ela nasce na organização formal, ou seja, para que a organização informal exista, eu preciso que tenha uma organização formal. Ela vai nascer na organização informal, nasce na formal, mas ela transcende aquele aspecto. Por que ela transcende aquele aspecto? Porque você quer se relacionar com aquelas outras pessoas. Isso é organização informal e é assim que funciona. Ambas existem, mas somente a organização formal vai aparecer no desenho da estrutura organizacional do nosso organograma, da nossa organização. Fechado? Bora fazer a questão aí. Deixa eu tocar aqui e vamos fazer a questão. Show. Bora. Isto. Nessa questão aí, fala assim, a organização formal, se é formal, libera a canetinha. Se é formal, é porque aqui existe hierarquia. Se é formal, é porque aqui existe hierarquia. Se é formal, existe hierarquia. Então, assim, baseia-se na divisão racional de trabalho e na diferenciação e na integração dos órgãos. E aí eu te pergunto, certo ou errado? Olha para esse desenho aqui. Nesse desenho que você está vendo, aqui é um organograma. Lembra que eu te falei? O organograma? Aqui existe uma organização formal representada. A informal ela não aparece aqui, só a formal. Só a formal que vai aparecer aqui. A informal ela não aparece aqui, tá?
Aí diz assim, a organização formal, ou seja, tem hierarquia, baseia-se na divisão racional do trabalho. Eu consigo, nesse desenho, ver a divisão racional do trabalho? Eu consigo. Por quê? Porque ali eu sei quem é o gerente, quem é o coordenador, quem é o diretor, quem é RH, quem é finanças, quem é marketing, quem é logística. Eu consigo ver as pessoas. Então tá certo ali. Então essa primeira parte, ok. A segunda parte, né? Porque a primeira é a organização formal e hierarquia, tá certo? Aí na diferenciação, existe uma diferenciação? RH de um lado, marketing do outro? Sim. Finanças de um lado, marketing do outro? Também. Então tá certo aqui. E na integração dos seus órgãos. Aí eu falo que existe ou não integração dos órgãos aqui. Existe também, porque eu estou concentrando ali quem é RH de um lado, quem é finanças do outro. Então tem essa integração. Logo, eu posso afirmar que o gabarito também está correto. Fechado, tranquilo, zero dúvidas. Então vamos fazer mais uma questão. Olho na tela. A organização formal caracteriza-se por grupos formados a partir de interesses. Ou seja, existem grupos de interesses. Você fala assim, atitudes, isso é formal. Ó. Aí fala grupos de formados a partir de interesses, atitudes e comportamentos comuns, inspirados por formadores de opinião e influenciadores de atitudes. E eu te pergunto, certo ou errado? Você lembra do exemplo que eu dei? Eu falo assim, imagina, numa empresa, de repente você vai se dar com pessoas que são de outros departamentos, mais do que aquelas pessoas do seu departamento. Às vezes, porque vocês têm filho, uma tem filho com 2 anos, o outro tem filho com 1, outro tem filho com 3, e aí marcam alguma coisa no shopping. Olha o interesse comum. Grupo formado a partir de interesse, atitude e comportamento comum. As pessoas se viram semelhantes. Isso é hierarquia? Não, isso não é hierarquia. Tem subordinação ali? Não, por quê? É interesse, uma atitude e comportamento comum. As pessoas simplesmente querem aquilo. Então não existe hierarquia. Se não existe hierarquia, não existe a questão da formalização. Eu já posso afirmar que essa questão ela está errada. Eu já posso afirmar. Aí fala assim, inspirados por formadores de opinião, influenciadores de atitude. Influenciador de atitude, a banca colocou aqui para ser do mal. Para você olhar e falar assim, isso aí é chefe. Então essa parada tá certa. Isso aí é chefe. Um influenciador de atitude, tá? Um influenciador de atitude não necessariamente é o chefe. Pode ser alguém que você olha e fala assim, caramba, aquela pessoa ele tem um comportamento tão correto, eu tô me inspirando nela, vai acabar me influenciando. Às vezes acontece isso relacionado à alimentação. Nossa, aquela pessoa se alimenta tão bem, tem um corpo tão legal, queria ser assim, tá influenciando, entende? Ali eu não preciso de vinculação hierárquica, não preciso de subordinação de hierarquia. Portanto, tá errado, não é formal. Aqui é informal. Aí estaria certo. Do jeito que a sentença foi apresentada, ela não está certa não. Ela está totalmente errada. Belezinha, tranquilo, zero. Vamos para a próxima. A organização informal é constituída de maneira espontânea, necessariamente pelos colaboradores que integram o mesmo departamento, em razão do seu convívio diário. Eu acabei de falar para você o que eu falei assim, olha, a organização informal, ela nasce na organização formal, ou seja, aquele grupo de pessoas que se relacionam sem vinculação hierárquica, porque eles querem. E te dei um exemplo, eu falei assim, às vezes você vai se relacionar com pessoas de outro departamento com uma afinidade muito maior, porque tem filhos, foi o exemplo que eu dei, do que com aquelas pessoas do teu departamento. E olha o que a questão coloca pra gente. A organização informal é constituída de maneira espontânea. Até aqui, ok. Aí depois vem o inimigo querendo agir na tua vida, ó. Derrubar, ó. Necessariamente pelos colaboradores que integram o mesmo departamento. Não! Errou! Por que eu falo que é necessariamente o cara que integra o mesmo departamento? Não pode estar certo. Por quê? Aí, em razão do convívio diário. Eu convivo diariamente com outras pessoas de outros departamentos, então não tem que essa questão de necessariamente no mesmo departamento. Se fosse aqui, ó, não sendo necessário, ou prescinde, que na verdade o prescinde é dispensa, não sendo necessário pelos colaboradores que integrem, aí seria aqui, integrem
um mesmo departamento e tirava o razão do convívio diário, aí estaria certo. Do jeito que a sentença foi apresentada, está totalmente errada. Vamos para a próxima. Enquanto na estrutura informal predominam os assuntos de negócios da organização, na estrutura formal ela se expande aos temas de interesse comum das pessoas envolvidas. Olha a troca, olha a troca, olha a troca, olha a troca, olha a troca. Olho no lance. Aqui não é informal, aqui é formal, aqui não é informal, aqui é informal. Aí ficaria assim a questão, ó. Tá errada, tá? A questão ficaria assim. Enquanto na estrutura formal predominam assuntos do negócio da organização. Por que predominam assuntos de negócio? Porque aqui, ó, na formal existe hierarquia. Ou seja, você fala com as pessoas porque você é obrigado, não fala porque quer. Já que eu vou falar porque eu sou obrigado, eu só falo de trabalho. Acabou, é simples. Já que sou obrigado a falar com as pessoas, falarei somente de trabalho. Não quero falar de nenhum outro assunto. E aí bota, enquanto na informal, aí seria assim, ela se expande aos temas de interesse comum das pessoas envolvidas. Aí estaria certo. Lembra, o informal tem interesse comum. Você fala com quem você quer, quando você quer, na hora que você quer, se você quiser e não precisa estar dentro da empresa. Pode estar em qualquer lugar. Isso é organização informal. Nasce na formal e transcende as barreiras físicas e tecnológicas da organização formal. Beleza? Tranquilo? Ó, eu fico por aqui, um forte abraço para você, tá? Deixa eu trocar aqui, eu fico por aqui, um forte abraço para você. A gente vai se encontrar ainda em outros vídeos. E boa aula, segue no Papiro, espero ter te ajudado muito. Valeu, tchau, tchau.